noite, meus irmãos. Então nós estamos aqui com uma grata satisfação, acolhendo em Uruguaiana o nosso companheiro, Vinícius Lara. Jovem, trabalhador espírita, que teve pela 7ª região, em 2 cidades, onde com certeza ganhou carinho nosso e teve a oportunidade de vivenciar um pouco o nosso trabalho. Vinícius, uma pergunta que o pessoal está todo curioso para saber. Nessas tuas viagens, como tu vê o cenário espiritual, como tu vê esse trabalho da espiritualidade e como nós conseguimos absorver isso? Primeiramente, é muito grata a oportunidade de estar aqui com os amigos do Sul. Eu agradeço a Uruguaiana, a região espírita, que me receberam de braços abertos e com muito carinho. Por onde nós passamos, Jorge, é comovente ver a manifestação e o envolvimento dos espíritos na condução dos trabalhos do nosso movimento. Nesses tempos de transição que a gente vive, é curioso, porque muitas pessoas pensam que os espíritos se manifestam menos ou que nós estamos aí ao léu, enquanto na verdade o que se modifica, ao meu ver, é a maneira através da qual os espíritos vêm dando o seu contributo. Porque se há 50 anos atrás nós tínhamos uma profusão de médiuns que eram porta-vozes desses espíritos constantemente, hoje nós percebemos os companheiros atuando no seio das casas, das federativas, no seio do movimento, através de intuições, através de uma participação silenciosa, que pede de nós, espíritas, cada vez mais, uma depuração da nossa percepção psíquica e também um conhecimento maior da doutrina. Porque uma vez que os espíritos falam conosco através da intuição e se apresentam para nós através de um direcionamento silencioso, nós precisamos estar com todos os recursos nossos, com todo o arcabouço de conhecimentos, as bagagens e os arquivos de leitura e de reflexão acerca do Espiritismo em dia. Uma vez que nós temos as bases, os Espíritos conseguem mobilizá-las com muito mais facilidade. Mas, sem sombra de dúvida, por onde passamos, a presença dos Espíritos é sempre algo muito intenso e muito bonito de perceber. Temos muito serviço a fazer. Diante desse cenário transformador, diante da grande expectativa social, porque fora do meio espírita, ele está aumentando muito essa vertente, esse desejo pelo espiritual. Né? Nós somos muito carentes e a gente sabe que a doutrina espírita ela tem uma responsabilidade nessas respostas. Né? E diante desse conhecimento espírita, como ele está sendo trabalhado diante dessa população? O maior desafio que o movimento vê hoje é um desafio de espiritualizar a matéria. Porque com frequência nós acreditamos que devemos materializar o espírito para convencer as pessoas. E nós não vamos ter dificuldade em compreender que as formas, as limitações materiais, mesmo as atitudes que nós temos pautadas em antigos comportamentos religiosos dentro do espiritismo, não dão conta de saciar a fome e a sede que as pessoas vêm tendo de algo mais. A matéria está esgotando o seu sentido. Como a vida tem aumentado em facilidade, e aí é muito mais fácil hoje ter acesso a bens materiais e a oportunidades de vida do que se era há tempos atrás, nós estamos entrando em um ciclo, em um momento do nosso progresso espiritual, que a matéria não dá conta de saciar a sede das nossas necessidades. O Espiritismo pode sim ser uma ferramenta através da qual nós poderemos auxiliar esses companheiros. Mas para isso nós precisamos também nos comprometer a não materializar, mas a espiritualizar o mundo em que vivemos. Acredito até que, como nos dizem alguns instrutores espirituais, o Espiritismo deverá ser o futuro das religiões. Essa mudança que nós vivemos no seio do movimento, essa preocupação que nós temos com uma sede do espiritual, também será vivida por várias outras crenças. E nós vamos aos poucos afunilando o nosso processo de iluminação e de amadurecimento espiritual
até que possamos ter uma consciência mais ampla da essência do que a divindade espera de nós, da nossa filiação divina e do serviço que nos cabe fazer na Terra. Uma coisa que chama muita atenção e que eu gostaria de destacar, né, e gostaria da tua opinião também, foi dessa possibilidade de nós termos agora no início do mês espírita a presença de dois mineiros, né, que vieram dentro das suas características diferentes, o Falcone e a tua, mas vieram e se irmanaram junto conosco nessa proposta. Eu acho que como isso é importante, como a gente está num momento de transcender fronteiras em todos os sentidos. E eu gostaria da tua opinião nesse tocante. Como nós pudemos citar lá, né, na palestra, foi muito emocionante perceber, acompanhando a explanação, indivíduos como Sepete Araju, mas para não dizê-lo, Angel Agarro, Humberto Mariotti e Aurora Pelos Anjos, eu acho, Pelos Santos, não me lembro agora, representando diferentes nacionalidades até numa caravana de unificação aqui na fronteira. Nós desconhecemos os desígnios do Criador. Então, quando nós menos esperamos, estamos companheiros de distâncias materiais diversas, partilhando um momento de reflexão acerca do Espiritismo. Minas Gerais é o lado de Chico, né? Então as pessoas brincam muito, mas como tem palestrante em Minas? Como tem médico que vem de Minas? E a oportunidade surgiu para que estivéssemos Falcone e eu. Acredito sinceramente, como você falou, tratar-se de uma unificação muito maior que nós deveremos vivenciar nos próximos anos do nosso movimento. Precisamos disso. E se não houver unificação, se nós não conseguirmos alinhar os nossos objetivos, unificar as nossas forças e voltar os esforços para uma direção comum, nós viveremos quase que esquizofrênicos no meio de um movimento com tantas necessidades e demandas. Viemos de Minas hoje. Amanhã, quem sabe, não levaremos um gaúcho lá para Minas ou para outro local e manteremos essa grande fraternidade, essa troca constante de pontos de vista, de experiências, mas sobretudo de amor pela nossa doutrina. A sua mensagem final. Aos amigos do Rio Grande do Sul, é com muita alegria que eu me despeço de vocês, alegria que foi marcada em cada momento que eu estive aqui, desde minha chegada há quase uma semana. O movimento rio-grandense traz marcas muito características e também traz companheiros muito empenhados na tarefa de disseminar o Espiritismo. Desejo sinceramente a todos vocês que hoje, como nunca, Kardec seja o nosso marco e a nossa baliza. Saibamos ler Kardec, compreender Kardec, assimilar os ensinos do nosso grande organizador doutrinário. Há muito joio que cresce, misturado no trigo das nossas leituras, dos nossos salões de convivência, da mídia. Precisamos voltar os nossos olhos e as nossas forças para as bases de nossa doutrina. Assim, amigos, temos muito que fazer. E se o Pai nos permitir, estaremos aqui mais tantas vezes conversando sobre o Espiritismo, que é a redenção de nossas almas nesse mundo de provas e de superações. Que Deus os abençoe.